Boa tarde, eu sou a Mayara Moreira do oitavo ano C. Essa aqui é a Giovana Tudo bem? Gamarra, também do oitavo ano C. E a gente vai entrevistar a senhora hoje. Tá bom, estou à disposição de vocês. A gente vai fazer algumas perguntas sobre escola e sobre sua vida pessoal. Tá bom, vamos lá. O que levou a senhora a criar o Colégio Gênesis? Bom, o Colégio Gênesis foi criado porque a professora Miriam tinha um outro colégio, né? E aí a professora Miriam vendeu a minha cota do colégio anterior e fiquei 2 anos em casa, cuidando do Samuel, né? Como a maioria de vocês sabem, Samuel e Rebeca são crianças autistas, né? Ficando 2 anos em casa, orando e pedindo direcionamento de Deus para o que ele tinha para a professora Miriam, para o Márcio, né? Enquanto profissionalmente, né? E nesses 2 anos busquei aí, bati em várias portas pedindo emprego e as portas estavam fechadas. Ninguém me dava emprego. A primeira desculpa que as direções e as coordenações, quando eu conversava, levando meu currículo, era que meu currículo era muito bom e que elas não tinham espaço para mim, né? Então as portas se fecharam. Foi quando eu falei, Márcio, quero abrir um colégio novo, mas dessa vez eu quero um colégio cristão. Não quero mais, eu quero ouvir a voz de Deus mesmo. O que Deus quer para esse novo projeto da nossa vida, né? Porque às vezes nós tomamos decisões e nós sabemos que aquela decisão não é a que agrada ao coração de Deus, né? E quando o Colégio Gênesis foi pensado e eu senti vontade novamente de abrir um colégio sem dinheiro nenhum, porque nós não tínhamos nada de dinheiro, foi mesmo colocado aos pés do Senhor. E ele foi abrindo as portas, né? Começamos a papelada, o nome o professor Márcio que escolheu, né? Falei, Márcio, o nome você escolhe, as cores são eu que escolho. As cores do uniforme, eu escolhi amarelo e cinza, né? E branco. Aí o professor Márcio escolheu o Gênesis, porque Gênesis significa início, né? E se vocês olharem agora esse uniforme de vocês, o símbolo é o símbolo do peixe, que significa Jesus Cristo, ou o cristianismo, o símbolo do cristianismo, e este aqui é o mundo. Então, Jesus Cristo como Senhor e governante do mundo. Então, esse é o símbolo do Colégio Gênesis. Então, quem governa este lugar, esta escola, ela pertence ao Senhor Jesus. Por isso, esse símbolo, né? Então, todas as vezes que eu falo, o Colégio Gênesis é da professora Miriam, do professor Márcio, não. Enquanto nós estivermos debaixo da vontade dele, esse colégio vai permanecer em pé. O Colégio Gênesis é do Senhor, né? E ele foi criado pensando em vocês, né? Em uma educação cristã, para que vocês temessem o nome de Deus, né? Porque se você amar o Senhor, temer o Senhor, você vai ter dias felizes aqui na terra. Então ele foi pensado em vocês e foi feito para vocês. Mas foi Deus que permitiu e abriu as portas novamente. Então o Colégio Gênesis, quem governa, quem manda é o Senhor Jesus. Por isso esse símbolo, tá? E também é um colégio cristão, né? Além de ser um colégio cristão, é um colégio inclusivo e também um colégio que trabalha com um sistema de ensino que é o sistema Etapa. E ele foi, assim, desejado no meu coração, esse sistema. Porque ele é um sistema que dá para vocês, adolescentes e crianças, um futuro. É um sistema puxado, né, Giovana? Você tem gostado, Giovana? Agora eu mudei a entrevista, tá gostando? Sim, bastante. E você, Mayara? Também tô gostando bastante. Ele é puxado, né? Ele requer aí mais tempo de estudo de todos vocês. Mas vocês são capazes, né? Graças a Deus. Então, aí eu falo que os 3 pilares do Colégio Gênesis. Primeiro, ele é um colégio cristão, né? Ele é do Senhor. Segundo, ele é um colégio inclusivo. E terceiro, ele é um colégio que trabalha com o sistema Etapa, que é um sistema, né, de ensino de excelência.
E Deus tem enviado aí bons professores, né? Professora Paula, graças a Deus, que primeiro temem ao Senhor também, que amam ao ser humano, né? E que fazem um trabalho de excelência. Então esse é o Colégio Gênesis, que foi feito e pensado para vocês, tá bom? Você, filha. O que levou a senhora a ser professora? Na minha época, né, eu estou com 47 anos, as mulheres elas não tinham muita escolha. Então meu pai conseguiu ficar um pouquinho melhor, né, de condições financeiras. Meu irmão foi para uma escola particular, mas a mulher não ia para uma escola particular. A primeira escola particular que abriu aqui em Tatuí, meu irmão foi. Eu não. Então meu pai falou, você vai fazer magistério, porque você vai ser professora. Na verdade, o meu pai determinou o que eu seria. Mas, quando a gente fala, meu pai determinou, não. Aquele lá, que é o nosso Deus, a minha vida já era dele, né? Então, ele sabia os planos que ele tinha para Miriam. Meu pai aqui da terra determinou e eu fui fazer magistério. Me apaixonei e o Senhor foi conduzindo aí minha vida no magistério. Mas foi escolha do meu pai. Mas antes de ser escolha do meu pai, foi escolha do nosso Deus, para aí eu estar caminhando no magistério. Então eu não tive escolha. Eu não fui igual vocês. Você vai ser o que você quer ser, o que você quer ser. Eu não tive essa escolha de escolher. Mas quando eu estava no magistério, eu me descobri professora. Com 15 anos eu entrei numa sala de aula e nunca mais saí. Tá bom? Então eu amo o que eu faço. Eu falo assim, eu amo o ser humano, eu amo a educação. Né? A Promíria às vezes é dura, vocês já ouviram, minha fama corre pelos corredores, mas eu amo cada um de vocês, né? Então, o amor me levou a escolher a carreira do magistério. Foi escolhida pelo meu pai, mas o Senhor já tinha os planos dele, que eram acima do meu pai da terra, né? É isso. E como a senhora consegue conciliar a sua vida de mãe e empresária? É bem difícil, né? Se você não tiver, se nós não tivermos pessoas que estejam também sendo nosso apoio, eu não consigo. Então eu tenho o Márcio, que é meu esposo, né? Que me ajuda. Não que ser mãe de 2 crianças autistas seja mais complicado, mas ele complica mais um pouquinho, né? A dinâmica de como cuidar, com quem deixar, não é com qualquer pessoa que você pode deixar. Mas olha como Deus é bom, eu abri uma escola, então o que eu faço? Eu trago meus 2 filhos aqui. Então tem pessoas preparadas aqui para me ajudar e cuidar. E tem toda uma equipe do administrativo, do financeiro, né? A escola toda, então é esse apoio. Eu consigo porque eu tenho pessoas que me sustentam e me ajudam. Eu sempre falo que a escola ela não é feita, o piano, por exemplo. Vamos dizer que o piano seja a diretora. Que sempre falam que numa orquestra o principal instrumento é o piano. Mas se o piano não tiver os outros instrumentos nessa orquestra, a orquestra não vai tocar lindamente. Então eu preciso de pessoas para estarem comigo por trás, me ajudando, me auxiliando e me incentivando. Então eu tenho toda essa equipe. Primeiro meu marido, né, que é o Márcio, e depois toda a equipe, da administrativa, financeira, a pedagógica, a recepção. Então assim, eu só sou quem eu sou porque eu tenho essas pessoas que me auxiliam. Tá bom? Seria pra ela. Pra você, meu amor. O que a senhora mais gosta de fazer nas horas vagas? Gosto de ficar em casa. Assistir, assim, não dá tempo, né? Eu gosto muito de ler. Sempre fui, na idade de vocês, já lia muito. Então, quando eu estou em casa, numa hora de folga, de lazer, eu gosto de ler e curtir a família, né? Tomar um café com a família, ter um tempo com a minha família, que é muito importante para mim. Eu gosto de fazer isso. E se der pra gente ir pro shopping, a gente vai. E o que te motiva a continuar? Vocês, né? Muitas vezes, durante essa minha caminhada, como mãe, né, agora, por exemplo, a Promíriam tem 2 filhos especiais. Eu não tenho alguém para deixar o Colégio Gênesis.
né? A minha filha é autista, surda e deficiente intelectual. O Samuel também é autista. Então, se eu for pensar no futuro, eu não tenho mais filhos, né? Para continuar o meu trabalho. Quando às vezes eu oro, eu falo, Senhor, né? Academicamente, eu não vou ter filhos para continuar o meu sonho. E aí o Senhor, todas as vezes que eu estou orando, eu oro por vocês, o Senhor me mostra, assim, vocês. Aí ele fala, como assim? Eu não te dei filhos. Ele me deu filhos. Então eu me alegro com vocês, com a vitória de vocês. Quando alguém me fala que saiu daqui, fez faculdade, passou, me conta como vocês estão, os professores me contando o desenvolvimento de vocês. Então isso me faz continuar. O amor que eu tenho pela educação, por vocês e pelos filhos que Deus me deu. Porque vocês são filhos meus. Eu considero assim, né? Um pouquinho, os seus pais me deram um pouquinho de vocês para mim. Então, o que me motiva a continuar são vocês. Né? Sempre. O amor que eu tenho pela educação em vocês. A senhora esperava que o colégio fosse crescer tanto assim? Não imaginava. Nós começamos aí sem dinheiro, como eu falei lá no início. Eu tinha 20 mil. Então, esse 20 mil, nós compramos as tintas, o Márcio veio pintar, o Eliabe veio pintar também. E assim, fomos abrindo o colégio com a cara e com a coragem. O sistema Etapa é um sistema que ele é um sistema... que ele escolhe quem ele quer, né? Então ele é bem seletivo. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero o sistema Etapa, me dá o sistema Etapa, né? Mas eu não tinha chance. Os vendedores vieram na minha casa, conversaram comigo, e aí eles falaram, professora Miri, o colégio, você já tem? Eu falei, Jesus, não tenho ainda, nem o prédio eu tinha. É o seguinte, nós só entramos num colégio com 300 alunos. Eu falei, então lascou-se, porque eu não tinha nenhum. Nem o prédio eu tinha alugado ainda. Mas com a cara e a coragem, eles falaram, então vamos fazer o seguinte. Quando a senhora fechar o contrato do aluguel que eu estava fechando, até janeiro eu preciso de 120 alunos. Aí eu falei, fechado. Meu marido, o Márcio quase ficou doido. Ele falou, Miriam, nem 80 nós vamos ter. Eu falei, não, Márcio, eu quero o sistema Etapa, nós vamos ter. Aí em janeiro de 2019, que foi quando nós começamos as aulas, né? 2019, 20, 21, janeiro de 2019, não, 2020, né? Que nós fechamos na pandemia. Isso, então janeiro de 2020 eu tinha 124 alunos. Então a fé, né? A fé e a certeza de que Deus realmente tinha um plano para este lugar, né? Não é só uma escola, é uma escola, é um lugar onde vocês são acolhidos, é um lugar onde nós oramos pela vida de vocês, a sua professora compartilha também, né? Então, Deus se agrada, eu acredito que Ele se agrada. Enquanto nós estivermos debaixo da mão dEle, eu tenho certeza que esse colégio vai ser uma bênção. Então, ele só cresceu porque Deus disse sim. Né? Claro, tem profissionais de excelência aqui, eu tenho bons profissionais, eu tenho uma equipe abençoada, mas ele só cresceu porque esse colégio, eu sempre falo, o colégio é do Senhor. Então assim, nós somos de 124, que nem imaginávamos ter 124, nunca, né? Eu fui na fé, falei, para 500 alunos, em menos de 2 anos e no meio da pandemia. Todo mundo encontrava comigo na rua e perguntava... E chorava junto comigo, porque eu chorava também. Professora Miriam, o colégio vai fechar. Eu falei, vai fechar. Vivemos dias assim, difíceis, porque os pais desempregados, a maioria, como é que eles iam pagar o colégio? Mas mês a mês, e até hoje tem sido assim. Mês a mês, olha, o mês de abril, o Eliabe chegou e falou, professora Miriam, eu só tenho suficiente, eu não tenho dinheiro suficiente para pagar os 62 funcionários. Dia 4 de abril. No dia 5 a gente tinha que depositar o salário de todos os funcionários. Isso no dia 4. Aí no outro dia de manhã eu estava aqui, fui falar com ele de novo. Ele falou, professora Miriam, durante a noite houve os pagamentos, fechamos e pagamos todo mundo. Então a gente vê a mão de Deus cuidando de tudo.
nunca a mais, sempre no que a gente precisa, tá? Então é isso. Qual foi a reação da senhora quando você soube que tinha filhos especiais? Da Rebeca foi muito difícil, né? Quando eu soube da Rebeca, eu estava grávida dela de 4 semanas e eu tive rubéola. Então, a Rebeca realmente, além de ser uma criança que viria autista mesmo, porque é genético da família do Márcio, eu tive rubéola. Então, ela viria surda, deficiente intelectual, sem braços, sem pernas. São mais de 15 doenças que a rubéola causa no feto. Cega, problemas cardíacos, e aí doença do fogo que eles falam, são mais de 15 doenças. Então ela veio surda, ela veio cardíaca e veio um problema no esôfago e no ouvido também, fora a surdez. Foi muito difícil, mas como eu era muito jovem, eu não imaginava o que viria pela frente, né? E foram anos assim, até os 11 anos, 12 anos da Rebeca, sem nenhuma comunicação. Rebeca não tinha nenhum tipo de comunicação conosco, só chorava, só gritava, rolava no chão, comia cocô, o próprio cocô dela, passava nas paredes. Você ia na minha casa, você ia me encontrar com rodo, com pano, limpando a casa, né? Era um bichinho. Mas eu busquei muito entender do Senhor o porquê, né? E demorei a entender, né? Até que um dia, eu chorando, porque eu não conseguia mais cuidar da Rebeca, no caso, a Rebeca, foi muito difícil. Eu estava no chão mesmo, jogada no chão, chorando. E aí o Senhor falou comigo, levanta desse chão, para de chorar e para de ser vítima. Você é a mãe da Rebeca. Eu te escolhi para você cuidar dela. A partir desse dia que eu estava chorando, meu marido até ia chamar o pastor para vir orar, eu me levantei. Aí eu fui fazer cursos de língua de sinais, me formei como intérprete e professora de surdos, alfabetizei a Rebeca, algo que todo mundo dizia que era impossível, né? Eu não, Deus me capacitou, né? Então, assim, com a Rebeca o processo foi mais difícil, mas eu sou muito grata ao Senhor por ter me dado a Rebeca. Eu falo quem eu era antes de ter a Rebeca e quem eu me tornei por causa dela, né? Eu sou outra pessoa e é por conta de Deus ter me dado a Rebeca. O Senhor trabalha muito na minha vida e na vida do Márcio também. Dói. O tratamento de Deus muitas vezes dói, né? Mas hoje eu vejo os propósitos de Deus quais são, né? A Rebeca veio para glorificar o nome de Deus. É isso. E o Samuel?